Existem dores que atravessam o tempo, existem lágrimas que não conhecem fronteiras de cultura, idioma ou época. A dor de uma mãe vendo o sofrimento do seu filho é uma dessas dores universais. E é essa dor que nos conecta à mulher Ciro-Fenícia, descrita nas Escrituras em Marcos 7, 24 a 30 e Mateus 15, 21 a 28. Essa mulher não era israelita. Era gentia, estrangeira, uma mãe marcada pela exclusão e pela desesperança. Sua filha estava possuída por um espírito impuro e ela carregava no peito o peso de uma mãe que faria qualquer coisa para ver o seu filho livre. Mas, mesmo diante da rejeição, do silêncio e do aparente não de Jesus, ela não desistiu. A mulher Ciro-Fenícia nos ensina que a fé não é ausência de dor, é resistência dentro dela. A história começa quando Jesus entra na região de Tiro e Sidom. Essa mulher o encontra e clama: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoninhada. Mateus 15, 22. Mas o texto bíblico diz algo desconcertante. Ele, porém, não lhe respondeu palavra alguma. Mateus 15, 23. O silêncio de Jesus ecoa na alma de qualquer pessoa que já orou, chorou e não recebeu resposta. Quantas vezes, como essa mulher, nós também gritamos por socorro e o céu parece calado? Quantas vezes sentimos que Deus está distante, que o milagre não vem, que o tempo se arrasta e o coração se desespera? A mulher Ciro-Fenícia representa todas as mulheres que já se sentiram invisíveis. Ela era estrangeira, não fazia parte do povo escolhido. Ela era mulher, em uma sociedade que não dava voz às mulheres. E ainda assim, ela ousou se aproximar. O amor por sua filha a fez atravessar barreiras culturais, religiosas e emocionais. Ela não buscava status, buscava misericórdia. O silêncio de Jesus não era rejeição, era um teste de fé. Há silêncios divinos que não são ausência de Deus, mas espaço para o amadurecimento da alma. Quantas vezes, quando Deus parece não responder, Ele está nos moldando por dentro? O silêncio é o campo onde a fé aprende a crescer sem depender de sinais, porque andamos por fé e não por vista. Segunda de Coríntios 5:7. A mulher Ciro-Fenícia poderia ter ido embora. Ela poderia ter interpretado o silêncio como desprezo, mas ela ficou. E ficar, quando tudo em você quer desistir, é um ato de fé extraordinário. Se essa mensagem está falando com você, escreva nos comentários: Senhor, aumenta a minha fé. Declare isso sobre a sua vida hoje e permita que Deus transforme a sua dor em propósito. Compartilhe esse vídeo com outra mulher que está lutando em silêncio. Ela precisa saber que Jesus ainda ouve o clamor das Ciro-Fenícias deste tempo. Depois do silêncio, veio algo ainda mais difícil: as palavras de Jesus. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mateus 15, 26. Essas palavras, à primeira vista, parecem duras. Jesus estava testando não apenas a fé dela, mas a profundidade da sua identidade e humildade. A mulher não se ofendeu, não se feriu. Ela entendeu algo que muitos não compreendem. A fé verdadeira não exige privilégios, ela se agarra à graça. E ela respondeu: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mateus 15, 27. Que resposta poderosa! Ela não pediu um lugar à mesa, ela pediu uma migalha de misericórdia. E foi o suficiente. Jesus então declarou: Mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo como tu desejas. Mateus 15, 28. E naquele instante, sua filha foi curada. A mulher Ciro-Fenícia nos ensina que há dores que produzem fé, não desespero. Há lágrimas que regam o solo do milagre. Ela não teve vergonha da sua dor. Não a escondeu. Ela transformou sua dor em um clamor. Quantas mulheres hoje vivem dores parecidas? Mães que oram por filhos presos às drogas, esposas que choram em casamentos feridos, mulheres que lutam contra a rejeição, a ansiedade, a solidão, a falta de propósito. A mulher Ciro-Fenícia esperou entre o silêncio e o milagre.
E é nesse entre que muitas de nós vivemos. O entre o diagnóstico e a cura. O entre a perda e a restauração. O entre o desespero e o recomeço. Ela foi rejeitada pelos discípulos, silenciada pela sociedade, mas continuou clamando. E é por isso que sua história atravessa os séculos. Essa passagem bíblica revela aspectos emocionais profundos. 1. A dor como força de movimento. A mulher não parou na dor, ela a transformou em propósito. A dor pode nos paralisar ou nos impulsionar. A diferença está no foco. Quando olhamos para Deus em meio à dor, ela se torna combustível para a fé. Segundo, a humildade como cura do ego. A resposta dela a Jesus revela uma maturidade emocional impressionante. Ela não se sentiu diminuída, ela manteve o coração humilde. A humildade cura a alma, porque nos ensina a depender de Deus e não da aprovação alheia. Terceira, a perseverança emocional. A mulher cirofenícia enfrentou o silêncio, a rejeição e a prova, mas permaneceu firme. Essa perseverança nasce da convicção de que, mesmo sem entender, Deus é bom. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29, 11, 4. A fé como força restauradora, a fé dela curou a filha, mas também curou o coração da mãe. Ela passou de invisível a exemplo de fé, de rejeitada a celebrada. A fé, quando vivida com coragem, transforma a dor em legado. Mulher, talvez você também esteja clamando por algo há muito tempo. Talvez, como ela, você sinta que Deus está em silêncio, mas saiba, Deus não se esqueceu de você. O silêncio de Deus não é desprezo, é preparação. Você é vista, você é ouvida. O mesmo Jesus que respondeu à mulher cirofenícia é o mesmo que está te ouvindo hoje. Ele ainda cura, ainda liberta, ainda restaura. E o mesmo poder que libertou a filha daquela mulher pode libertar sua mente, suas emoções e sua história. Se inscreva neste canal para continuar recebendo palavras que restauram o coração. Deus está levantando mulheres fortes, curadas e cheias de fé, e você é uma delas. Espalhe essa mensagem para o mundo e seja canal de esperança. A mulher Ciro-Fenícia nos convida a sermos mulheres que não desistem no meio do caminho. Você pode estar vivendo o seu capítulo de dor agora, mas Deus já escreveu o final da sua história. E Ele é bom. A mulher Ciro-Fenícia começou clamando entre lágrimas e terminou com a filha liberta e o coração restaurado. A fé não apaga a dor, ela a redime. Ela transforma a ferida em cicatriz e a cicatriz em testemunho. Quando olhamos para Deus em meio à dor, aprendemos a aceitar o processo, mesmo sem entender, entregar o controle, mesmo com medo, esperar com esperança, mesmo cansadas. Deus usa as feridas como pontes para a sua graça, e assim como aquela mulher, você também pode ver a libertação, não apenas dos outros, mas da sua própria alma. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30, versículo 5. A mulher Ciro-Fenícia nos ensina que até as migalhas de Deus são suficientes para transformar uma vida inteira. Ela não pediu tudo, pediu só um pouco da graça, e descobriu que um pouco da graça de Deus é tudo o que precisamos. Hoje, o mesmo Jesus que a ouviu está ouvindo o seu clamor. Ele conhece suas lágrimas, suas dores escondidas, seus medos silenciosos. E ele está dizendo: mulher, grande é a tua fé. Essa é a voz de Deus te lembrando que o teu valor não está no que perdeu, mas no quanto confiou. Você não é definida pelas feridas, mas pela fé que te mantém de pé. A mulher cirofenícia vive em cada mulher que ora e não desiste, que chora e continua crendo, que sofre e ainda assim serve. E é através dessa fé, forte, persistente e amorosa, que o mundo inteiro pode ser transformado. Tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. Ela não tinha um título, não tinha prestígio, não tinha um histórico de fé, nem fazia parte do povo de Deus. Mas ela tinha algo que move o coração do Pai.
A fé que nasce do amor. O amor de mãe a fez quebrar regras, enfrentar preconceitos e resistir ao silêncio. E ao fazer isso, ela revelou ao mundo o que Deus mais valoriza: um coração que não desiste dele. A mulher Ciro-fenícia não saiu da presença de Jesus apenas com uma filha curada, ela saiu com uma identidade restaurada. Aquela mulher chegou humilhada, cansada e ferida, mas saiu com a voz do próprio Cristo ecoando em sua alma: Mulher, grande é a tua fé. Aquela frase não foi apenas uma resposta, foi uma reconstrução interior. Ela foi vista, validada, reconhecida. O mesmo Deus que a aprovou foi o Deus que a abraçou. E essa é uma das lições mais curadoras da história. O sofrimento, quando atravessado com fé, nos transforma em mulheres mais sensíveis, mais maduras, mais parecidas com Cristo. Há algo profundamente terapêutico no encontro entre Jesus e a mulher Ciro-fenícia. Não foi apenas um diálogo entre um mestre e uma mãe aflita. Foi o encontro entre a humanidade ferida e a graça encarnada. Ela representava todos nós, quebrados, rejeitados, sedentos de misericórdia. E ele representava o amor que se recusa a virar as costas, mesmo quando parece distante. Jesus sabia o que faria desde o início. Quando ela respondeu com humildade, Jesus enxergou nela algo que poucos possuíam: uma fé tão pura, tão crua e tão insistente que ultrapassava fronteiras culturais e espirituais. Há uma força que nasce da dor, mas há uma força ainda maior que nasce do amor. A mulher Ciro-fenícia nos mostra que o amor nos empurra para a fé, mesmo quando tudo parece impossível. E é isso que Deus quer reacender em cada mulher: o amor pela vida, pela família, por si mesma e por Ele. Deus usa a dor não para nos destruir, mas para nos despertar. Cada lágrima que cai pode se tornar semente de um novo propósito. A mulher Ciro-fenícia foi uma estrangeira antes do encontro, mas, depois dele, ela se tornou parte da história de redenção. Isso nos lembra que Deus não mede nosso valor pelo passado, mas pelo coração disposto a crer. Talvez você também se sinta estrangeira, fora de lugar, excluída, sem esperança. Mas o mesmo Jesus que atravessou territórios proibidos para encontrar aquela mulher está atravessando o seu deserto hoje para encontrar você. Ele bate à porta do seu coração, não com condenação, mas com compaixão. Ele não veio te julgar pela fraqueza, mas te levantar pela graça. O não que Jesus parecia dar àquela mulher foi, na verdade, o portão que a levou ao sim eterno. Há momentos em que o não de Deus é apenas um desvio para algo maior. Há dores que parecem fim, mas são início. O silêncio que te dói hoje pode ser o solo onde Deus está plantando algo que ainda vai florescer. Deus é especialista em transformar feridas em testemunhos. A mulher Ciro-fenícia foi à presença de Jesus por causa da dor da filha, mas descobriu a cura da própria alma. Mulher, onde quer que você esteja, na África, nas Américas, na Ásia ou na Europa, a história da mulher Ciro-fenícia fala com você. Ela é a história da mãe que ora, da filha que sofre, da esposa que espera, da mulher que luta. Você pode ter sido ferida, rejeitada, esquecida, mas você ainda é escolhida. O mesmo Jesus que ouviu aquela mulher está ouvindo você. O mesmo poder que libertou a filha dela está liberando cura sobre a sua casa, sobre suas emoções e sobre o seu propósito. A fé da mulher Ciro-fenícia atravessou não apenas o coração de Jesus, ela atravessou a história. Ela quebrou paradigmas, mostrou que a graça é maior que qualquer muro e provou que a fé verdadeira não conhece limites. E essa é a fé que Deus quer reacender nas mulheres da geração atual. Uma fé que não se ofende, não desiste, não retrocede. Uma fé que chora, mas continua orando, que sofre, mas continua amando, que cai, mas continua orando.